Olá, população de São Gabriel do Oeste, mais um podcast para você. Hoje com um tema muito importante sobre a ecoterapia. Estou aqui com a psicóloga Bárbara, que vai falar um pouco para nós sobre a ecoterapia do nosso município, Nova Esperança. O nosso muito obrigado, Bárbara, por aceitar esse convite e falar um pouco sobre a ecoterapia. Muito obrigada pelo convite. Bárbara, como que funciona o trabalho de vocês na ecoterapia? Explica para os nossos telespectadores como que é esse trabalho, o que é a ecoterapia e qual é a sua importância? Bom, a ecoterapia ela é uma terapia, que utiliza por meio do intermédio o cavalo. É uma terapia multidisciplinar que a gente envolve alguns profissionais. Na nossa ecoterapia temos eu de psicóloga, temos uma fisioterapeuta, uma psicopedagoga, uma pedagoga no caso, e o guia. Sim. E aí a gente faz acompanhamento com as crianças, temos acompanhamentos individuais, temos acompanhamentos em duplas e em trios no momento por conta dos cavalos, que só temos 3. Sim. Mas funciona dessa forma, a gente trabalha raciocínio lógico, a vinculação com o cavalo, o próprio movimento do cavalo já trabalha as questões fisiológicas. Sim. Trabalhamos lateralidade, como eu disse, o cavalo ele é como o intermédio. Então, com a criança no cavalo, a gente consegue trabalhar outras áreas também. Temos brinquedos, temos atividades pedagógicas, trabalhamos alfabeto, números, animais, aproveitamos o máximo possível. A gente pode ver como que é importante o cavalo no desenvolvimento dessas crianças, né? Porque vocês têm crianças de quais idades que trabalham, que vocês atendem, né? A partir de 2 anos. 2 anos, olha só. Então o cavalo ele é como um instrumento para o desenvolvimento dessa criança. Bastante. E você pode dizer que ele ajuda no desenvolvimento? Como que é esse método? Ele ajuda desde a vinculação, que geralmente sempre a gente trabalha com crianças laudadas. Por exemplo, a maior demanda é autismo e TDAH. No autismo, a maior dificuldade está na vinculação. Então, a gente sempre diz que crianças autistas, quando possuem um animal de estimação, ajuda na questão da vinculação, da aproximação, do tato, do contato. No caso do cavalo, é a mesma coisa. A gente trabalha muito essa área. E o próprio desenvolvimento motor em cima do cavalo. E tem o carinho, dar a mãozinha para o cavalo cheirar, passar a mão no cavalo. Teve episódios de crianças com medo de cavalo. Então, a gente tenta de todas as formas possíveis para atrair essa criança. Já tivemos um episódio de enchermos o cavalo, a boneca, que é a égua, toda de pirulito. Amarramos pirulito na crina, a criança monta. Então, a gente faz toda essa parte da vinculação primeiro. Depois que a criança já pega uma maior confiança com o animal, a gente monta essa criança e a gente começa a terapia. A gente faz o passeio com o cavalo. Sim, toda uma adaptação. Toda uma adaptação. De início, as primeiras sessões a gente costuma fazer com um tempo menor, por conta dessa adaptação. E por conta da idade da criança também. Crianças pequenas geralmente tendem a ter sono, ficam cansadas com o movimento do cavalo, Então a gente faz essa parte. Depois a gente fazemos de várias formas as terapias. Por exemplo, temos atividades que são feitas no chão, temos atividades que é em cima do cavalo, temos atividades que envolvem chão e cavalo. Então, misto de trabalhos. Mas como é importante, Então vocês atendem de 2 anos até que idade? Temos até idoso. Até idosos. Uhum. Então, por exemplo, temos idoso. Um idoso. Que legal. Então, por exemplo, toda criança que é laudada, ela pode procurar vocês, que vai ter, conforme a agenda, vai estar encaixando, a gente consegue encaixar. Geralmente a gente faz um processo de triagem. De algumas informações, e tem um documento que precisa ser preenchido pelo médico, pediatra, geralmente. E aí, a partir disso, a gente consegue já entrar na fazer os atendimentos. E, por exemplo, assim, uma criança, quantas vezes por semana ela pode participar, o tempo, quantas vezes por semana? Uma vez na semana. Para a gente conseguir agregar maior número de pacientes, caso, de praticantes, no caso. Você acredita que se aumentar o número, por exemplo, assim, de que essa criança tem esse atendimento, você acha que melhora na coordenação motora? Você como uma profissional da área? Depende muito de quais outras atividades está envolvido. Que geralmente as crianças que a gente atende têm várias outras terapias. Sim. Então, acredito que melhoraria, só que depende muito de cada caso, de quais indicações.
Depende da indicação. Então, essa é uma ferramenta muito importante para o autismo, né? As crianças que têm esse laudo que ajudam no desenvolvimento. Sim, para o autismo e crianças com algum transtorno da parte do movimento. Mas é interessante ter essas ferramentas para ajudar a população, ajudar as mães, né? Eu acredito que nós falamos com a Chayana esses dias, vocês também devem receber muitas mães, às vezes, um pouco desesperadas, um pouco sem saber como agir. Sim. Como que é você, como psicóloga, assim, esse primeiro atendimento, esse acolhimento com essas mães, com essas famílias? Porque a maioria das vezes é a mãe que leva, né? Geralmente é a mãe que leva. Geralmente a mãe ela chega um pouco aflita, principalmente que eu tenho notado, a maior parte das mães é quem possui medo do animal. E aí tem a questão de aproximação da mãe também com o cavalo, porque se a mãe tá com medo, vai acabar passando esse medo para a criança. Então às vezes tem uma questão de adaptação com a mãe e com a criança. E assim, a maioria dessas crianças que vocês atendem, assim, a adaptação deles é tranquila? Como que é assim? A adaptação costuma ser tranquila. Alguns levam 1 ou 2 sessões. Tivemos apenas um praticante que não montou de jeito nenhum. Né? Então aí no caso a gente não tinha como fazer essa terapia, mas os outros a gente conseguiu, né? No máximo umas 2 sessões. Essa parte que você é psicóloga, você atende, você trabalha conversando com a criança, como que é assim o seu trabalho como psicóloga na ecoterapia? A gente conversa, né? Pergunta do dia, né? Tem algumas, por exemplo, como foi seu dia, o que você fez na escola? Só que depende muito da criança. Por exemplo, temos crianças autistas novinhos que não falam, não se comunicam. Então aí é mais a questão de outros estímulos. Objetos, pegar, né, amassar. Às vezes a gente aproveita o próprio ambiente, por exemplo, folha seca, galhos, coisas da natureza, e também temos os brinquedos para estar ajudando na estimulação. Naquele dia que nós visitamos vocês na ecoterapia, eu pude ver que vocês estimulam muito a criança, né? Vocês estimulam elas a correrem, a pegar o objeto, né? A fazer essa interação com o colega também, isso é muito importante. Isso é importante por conta de questões de crianças com TDAH. Né? Um daqueles tinha TDAH. Então, o que é o TDAH? Essa hiperatividade, precisa de movimento. Então, às vezes, em duplas, né, em grupos, a gente consegue fazer um pouco mais, gastar essa energia. Sim. Né? Mas trabalho de tudo. Não sei se você percebeu aquele dia, tinha a questão de pegar as letras, os números, a identificação, né, o toque com o coleguinha. Né? Então a gente trabalha essa interação social também. A gente pode ver o quanto que as crianças gostam de ir, né? De estar na ecoterapia, de estar com vocês cativam as crianças, né? Isso é muito importante. Eu acho que se sentir não aceito, talvez a palavra certa, mas o aconchego de vocês é muito importante. O acolhimento, né? Isso, né? Com o guia lá com vocês também, toda a equipe, é muito bom de ver isso. E como que surgiu a ecoterapia na sua vida, assim? Como que foi o início? Como que deu esse starter? Para mim, na ecoterapia, eu cheguei em São Gabriel não faz muito tempo, né? E aí eu fiquei sabendo do projeto através de outras pessoas, rede social, um comentário aqui, outro ali. Né? Na clínica, inclusive, porque eu tenho alguns pacientes da clínica que fazem ecoterapia. Você atende na clínica também? Sim, só que tinha alguns que eu comecei a atender na clínica e faziam ecoterapia. Então, eu acabei tendo conhecimento. E aí surgiu a oportunidade de vaga, fui atrás e comecei essa ecoterapia. Sim. Que é uma coisa nova, né? E pra mim eu achei interessante, por quê? Porque geralmente eu passo a maior parte do meu tempo numa clínica, local fechado. E a ecoterapia, ela é um ambiente aberto, é diferente. Sim. Né? Então é interessante, dá para trabalhar outras áreas com as crianças. Até o contato com a natureza, por exemplo, que as crianças autistas, algumas, que é a maior demanda minha, por exemplo, é a questão do contato com terra, né, textura. Sim. Então dá para trabalhar bastante isso. Então, por exemplo, você atende mais de 60 crianças, né? O projeto? O projeto está com umas 60 crianças, mais ou menos. A porcentagem de autismo, assim, qual que é a maioria é autista? A maioria é autista. Não só autista, né? Tem alguns que têm o diagnóstico de autismo, mais alguma outra coisinha. Sim. Mas a maioria é autismo. Autismo e TDAH. Sim, é interessante ter esses atendimentos para as mães, né? Como nós falávamos, esse acolhimento, acho que é muito importante. Porque as mães muitas vezes não sabem como agir. Sim. E ter até a ajuda das outras mães, como nós falamos com a Chayana esses dias, para ter essa interação, ter essa conversa, acho que é muito importante. Então,
Esses métodos que nós temos hoje, a questão do cavalo, é muito importante, né? Porque ajuda a desenvolver a coordenação, ajuda... Lateralidade, coordenação, né? O contato, vinculação, que geralmente são dificuldades de crianças, né? Interação social com outras crianças, com o pessoal do projeto, né? Com o guia, com os profissionais. Então tem tudo. Por exemplo, tem um paciente que eu atendi hoje, paciente não, que eu sempre uso paciente, mas é praticante. Praticante. Né? Um praticante que ele é bem novinho, tem 2 anos e pouquinho, se eu não me engano. E no começo ele era mais na dele, sabe? Ele não se comunica muito, ele só repete palavras. E hoje, tipo, ele chega, desce do carro e já vai direto no cavalo. Já quer montar, já vai com a perninha, né? Pra montar no cavalo. Tem uma né? Então já tem uma afinidade maior. Contato, passar a mão na crina do cavalo, antes ele não fazia isso. Então já tem um contato maior. Isso é muito bom de ver um trabalho que está dando resultado, né? Uma criança que às vezes não tinha um contato com a natureza, com o cavalo, e hoje ela pode ter. E vocês têm crianças ou adolescentes, assim, qual que é a quantia de tempo que já estão, assim, você sabe me dizer? Que estão em tratamento? Na ecoterapia? Na ecoterapia. Temos bastante crianças que já estão há um tempo. Tem umas que tá mais de 1 ano. Mas tem momentos que vocês dão alta, podemos dizer. Sim. Né? Então, geralmente, com 2 anos a gente dá alta, que é o limite máximo. Mas depende muito das demandas, por exemplo. Às vezes a demanda de encerrar o projeto não é nem nossa, de encerrar as terapias. É da própria mãe, da própria família. Sim. Né? Mas, em geral, 2 anos já encerra. Mas temos praticantes que começaram do zero, hoje já estão guiando o cavalo sozinhos. Né? Então, e na verdade, quem verifica isso, a possibilidade de guiar ou não, é o nosso próprio guia, que ele identifica se ela tem a força, a coordenação suficiente para controlar o cavalo. Aí a gente inicia o processo de guia, aí eles aprendem a guiar alguns. Como que é para vocês, assim, ver esse processo de evolução na vida das crianças, assim? Você falou que está há pouco tempo, 1 ano e meio, mas eu acredito que você deve ter pegado alguns casos que deve ter marcado a sua vida como profissional, como ser humano. E como que é para vocês, assim, você vê que uma criança que chegou muitas vezes com medo do cavalo, que começou todo o processo e hoje ela consegue até guiar um cavalo, como que é? Deve ser muito gratificante para vocês. É gratificante, principalmente quando a criança ela não tinha tanta interação. A partir do momento que ela interage com o cavalo, essa interação não fica só no animal. Passa para a equipe, passa para as relações interpessoais fora dali. Os pais às vezes falam, nossa, agora ele tá não gostava de cachorro, agora já tá passando com cachorro. Então, essa interação ela acaba se generalizando para outros contextos. E aí é bem gratificante nessa parte. A criança, às vezes, ela era muito insegura, aí hoje ela já pega na sua mão, já te puxa, tem interação, né? Interage, traz você para perto. Então isso é bem gratificante. E essa evolução não é só deles, é dos profissionais também. Eu, por exemplo, nunca tinha montado num cavalo. Aprendi a montar em cavalo lá na ecoterapia. Então é uma evolução tanto dos profissionais quanto dos praticantes. E da família. Tivemos até alguns pais que eventualmente a gente colocou em cima do cavalo. Geralmente não fazemos isso. Né? Mas em alguns episódios, por exemplo, para adaptação da criança com o cavalo, que o pai ou a mãe tem muito medo, então a gente traz essa mãe, esse pai, o cavalo, coloca essa criança. É trazer a família para o atendimento, para o projeto, conhecer realmente, né? Sim. O que não é só a pessoa deixar o filho lá e montar no cavalo. Tem todo um trabalhar, tem toda uma questão de análise de vocês profissionais para trabalhar com essas crianças da melhor forma, né? Isso é muito importante, ter a família interagida, né? Tem que ter, porque até o próprio processo de vestir a camiseta da ecoterapia em casa já começa o processo de terapia. Que algumas mães relatam, nossa, viu a camiseta da ecoterapia, já ficou agitado. Né? Já começa a falar cavalo, aqueles que não se comunicam tanto. Então já começa todo esse processo. Vocês atendem crianças também com síndrome de Down? Temos. Toda essa questão de... Temos também. Todas essas crianças laudadas, como você disse. Então, todas as pessoas que precisarem, as mães que tiverem esses filhos especiais, né? Então, elas podem estar procurando vocês lá na ecoterapia, né? A gente fica lá das 7 às 11, né? E da 1 às 5, pode estar indo lá. Sim. Hoje podemos dizer que você é uma apaixonada pela ecoterapia. Eu gosto bastante. Porque eu saí da minha área de conforto, na verdade. Né? Então é bem instigante, eu diria. Tem os momentos cansativos? Tem, mas todo lugar tem. Né? Mas é muito bom. Você está com contato com a natureza, com os animais? Contato com a natureza, com os animais, com as crianças ali, céu aberto. Porque geralmente as terapias em si, para essas crianças, é lugar fechado, controlado. Sim. Então é diferente.
né? Então, esse ambiente mais próximo da realidade da criança, que é a natureza, né, que é o dia a dia, que é fora de uma salinha, tudo controlado, acaba tendo grandes benefícios. Sim. Tanto para eles quanto para nós, né? A gente sai um pouco, toma um pouquinho de ar ali na ecoterapia. É gratificante, né? Eu acredito que ver essa evolução é muito bom. É muito né? bom. Uhum. De ver essas crianças que vocês, igual falávamos, né? Que não tinham adaptados a animais, alguma coisa do tipo, Não e hoje tinha contato. não tinham contato. Né? Como você disse, os animais para os autistas eles têm uma grande importância. É muito importante. Primeiro contato, porque o próprio animal, ele já exige contato. Sim. Né? E como eu disse, o contato não fica só no animal. Esse contato ele acaba generalizando para as pessoas, para as relações, para outras coisas. Texturas, né? Animal lambe, tem pelo, então são texturas diferentes. Um contato, uma vinculação diferente, então acaba sendo bem benéfico. Teve alguma história assim que te marcou na ecoterapia, assim, nesse tempo que você está lá? De paciente, praticante, no caso? E todos eles têm um pouquinho de contribuição, né? Mas principalmente esses que são menorzinhos e não se comunicam tanto, não tem tanto contato, que é um grau de autismo um pouco maior. E quando você percebe que ele já vai na direção do cavalo, já monta, já pega na sua mãozinha, né? Já te direciona, já traz você para o contato, isso é bem gratificante. Sim. Né? Porque sai de praticamente zero contato para um pouco de contato maior, uma vinculação maior. E como que é trabalhar com a equipe lá? É bom? Como que é a interação de vocês? É divertido? A gente dá bastante risada. São o guia, você que é psicóloga, fisioterapeuta e pedagoga. Então todos têm uma contribuição nesse trabalho. Temos contribuição. Inclusive nos atendimentos em grupo, todo mundo participa, todos os profissionais, né, para estar auxiliando. Então é bem interessante ali a nossa interação, tanto entre a gente quanto com os praticantes. Sim, o projeto, se tiver recursos no futuro, é aumentar os atendimentos. Se tiver Seria interessante, não depende tanto da gente, né? Mas sim, mas tem demanda, né? Demanda tem. Vocês têm fila de espera hoje? Temos fila de espera. Por isso que antigamente os atendimentos eram um pouquinho mais longos, os de grupos. Uns 40, 45 minutos. Só que devido à grande procura e tudo, a gente reduziu para 30 minutos. Então, os atendimentos são 30 minutos. Então, vocês atendem numa manhã, aproximadamente... É um atendimento seguido do outro. Seguido. Que são mais ou menos quase 10 pessoas, 10 crianças, né? Sim, são bastante. E aí, para aumentar a questão do projeto, teríamos que aumentar o que cavalos profissionais também. Sim, com certeza. Né? Porque é um seguido do outro, né? Já não temos horário, digamos assim, disponível. Então, como você disse, cada 2 anos, até 2 anos, a criança recebe alta. Então, se uma criança recebe alta, você consegue encaixar outra, né? Então, tem que é um processo. Existem algumas situações em que começamos com uma criança individual, por exemplo. Aí vimos que essa criança tem uma possibilidade de fazer uma dupla. Aí a gente consegue trazer outra criança, por exemplo, da lista de espera, ou juntar crianças. Até 3, que é a quantidade de cavalo que a gente tem. Sim. Na verdade, a gente está com 2 agora, né? Sim. Que um acabou se machucando, então a gente está com 2 cavalos. E aí, quando temos trios com 2 cavalos, a gente vai revezando. Atividade no chão, monta no cavalo, atividade no chão, monta no cavalo. Essas atividades em grupo que você disse, então, são para as crianças que já estão há um tempo no tratamento? Geralmente, sim. E já tem uma maior vinculação até com a própria equipe. Essa atividade em grupo, como que é? Conta um pouquinho para nós, como que funciona a atividade em grupo? A gente faz atividades que envolvem coordenação, correr, pegar as coisas, procurar, por exemplo. Páscoa. Caça aos ovos de Páscoa. Olha que legal. Daí a gente compra os ovinhos, cola, esconde, aí vai caçar os ovinhos, depois monta um pouco no cavalo, dá uma volta, faz atividade em cima do cavalo, de bambolê. Temos um lugar na árvore específico, tem que colocar o bambolê lá, depois tem que retirar o bambolê no chão, colocar o bambolê no pescoço do cavalo. Aí já aproxima o cavalo com a criança, correr, pegar a bolinha, passar no túnel. Então envolve bastante coordenação. Instiga a criança bastante estímulo. Tem bastante estímulo. Né? Então a criança ela não fica, como você disse, né? Se fosse um atendimento numa sala, ela ficaria sentada ali. Não teria tanto contato, digamos assim. Seria um contato muito controlado. Ali já é um pouco diferente, né? Às vezes a criança sai correndo, isso é normal, né? Porque tá ali no ambiente aberto, mas a gente consegue trabalhar outras áreas também. Com certeza, estímulos. E não é tão monótono, né? Porque, por exemplo, trabalhar com uma criança com TDAH numa salinha fechada não vai ser tão proveitoso quanto um ambiente aberto. Sim, é importante, né? Você vê que um
um trabalho com animais, um trabalho de atendimento com a natureza tem essa grande importância e faz essa evolução na vida da criança, Sim, essa né? aproximação, até porque tem algumas crianças que aparentemente não têm tanto contato com a natureza. Seja por falta de tempo dos pais, a vida corrida, né? Seja por medo, né, de deixar ele na terra sozinho, algum bicho, alguma coisa, né? Então tem algumas crianças que não têm muito contato com a natureza. E é obviamente que ela vai estranhar. Então trazendo esse contato para ela é interessante, é importante. Os pais muitas vezes, você comentou algo antes, os pais muitas vezes têm medo dos filhos montarem nos cavalos ou não? Eles têm medo do cavalo. Os pais. Os pais têm medo do animal, por ser um animal grande, de porte grande e tal, tem medo. Então leva a criança, mas os pais não chegam perto, né? Eles ficam meio reclusos. Fica acompanhando muitas vezes. Geralmente a gente não acompanha, os pais não acompanham, né? Só talvez nas primeiras sessões de adaptação, aí os pais podem acompanhar, né? Se for necessário. Mas geralmente os pais têm medo, não é da criança montar no cavalo, é deles se aproximarem do cavalo. E aí esse medo acaba transferindo para a criança. E como que surgiu a psicologia na sua vida? Conta para nós um pouquinho da sua história. A psicologia surgiu de paraquedas na minha vida, porque nunca foi uma opção. Né? Sempre gostei muito do contato com a natureza, animais, medicina veterinária, agronomia, coisas do tipo. Mas como diz uma orientadora minha, não é você que escolhe o curso acaba te escolhendo. Sim. Né? Porque tem muita gente que começa um curso e desiste, né? E aí começa um outro curso e continua. Eu entrei na psicologia, né? nesse viés, prestar vestibular, prestar Enem. Né? Fui estudar em outro estado, eu sou paranaense, vim estudar no Mato Grosso do Sul. E aí acabou que sendo, família, um pouco de influência de família, faz psicologia, é uma coisa mais feminina e tal, teve um pouquinho disso. E aí acabei indo em psicologia e acabei gostando, principalmente com os estágios. Né? Daí eu acabei ficando na psicologia e depois eu acabei investindo um pouco mais na psicologia e estamos aí até hoje. Acabando fazendo outras pós-graduação. Outras especializações. Nós falávamos esses dias com o psicólogo Pablo e a Gilmara também. Nós estávamos comentando o quanto que a população está doente mentalmente. Bastante. São Gabriel do Oeste, principalmente, né? Convenhamos. Mas a questão de saúde mental, na verdade, ela sempre foi negligenciada. Continua sendo pelo sistema de saúde. Sim. Até pela questão de redistribuição de verbas e tal. Geralmente, eles priorizam muito a questão do fisiológico ainda. Mas a saúde mental, ela ganhou um pouco de força, não sei se... foi uma coisa boa, uma coisa ruim após a pandemia. Sim, foi ficamos quando fechados, né? Houve o auge, né, de estourar questões de saúde mental. Então, a partir disso, veio se denegrindo cada vez mais essa questão da saúde mental. Temos uma grande procura. Né? Nas clínicas, temos procuras altas. No próprio sistema de saúde, você vê filas enormes de espera. Né? Então, precisaria de um investimento maior. Você acredita que como que eu posso falar? A saúde mental, nós estarmos doentes mentalmente, é por causa do nosso dia a dia? O que você, como profissional da área, qual é o seu diagnóstico a respeito disso? Rotina, né? Na época de pesquisadora, que eu fui pesquisadora há um tempo, o que eu percebo? A maior parte dos transtornos mentais, principalmente envolvendo adultos, está relacionada ao estresse do dia a dia, falta de tempo, correria, cobrança, né? Necessidade de saber um pouco de tudo, né? Porque, por exemplo, você vai procurar uma entrevista de emprego, um serviço. Funções simples estão tendo um grau de exigência muito maior. Né? Então tem essa necessidade de estar se aprofundando, de estar correndo contra o tempo. Você pode conversar com qualquer pessoa, todo mundo está cansado, está exausto. Então a maior parte dos transtornos começam no estresse. Pessoas estressadas. E qual que é o problema? Qual que é a armadilha? Estresse todo mundo tem. Tá? Todo mundo tem estresse. Até que ponto isso é natural? Até que ponto isso se torna um problema? Porque a ansiedade advém do estresse. Correria, prazos. Depressão. A depressão advém também disso. A depressão e a ansiedade andam de mãos dadas. Geralmente a pessoa não tem só a depressão, não tem só a ansiedade. É igual amor e ódio, né? São diferentes, porém estão juntos. Estão juntos. Mas então, cada dia, como você disse, né? A população cada dia mais atarefada. Com muitas coisas a fazer, né? Em pouco tempo. E pouco tempo, né? É filho, é rotina, é muitas coisas e a gente acaba ficando doente. A gente acaba não dando conta, ficando frustrado com nós mesmos por não conseguir reagir a tantos estímulos e afazeres, né? Então, acaba ficando
refém, muitas vezes, até do medicamento, né? Do medicamento, da rotina. Precisa de tempo de qualidade. Sim. Tempo de qualidade envolve ócio. O que é ócio? Um tempo sem fazer nada. Hoje em dia não tem ninguém que tem um tempo sem fazer nada, um tempo para não fazer nada. Você sempre encaixa alguma coisa para estar fazendo. Então a rotina ela é cansativa do começo ao fim do dia. Tem pessoas que têm uma rotina de manhãzinha, começa de madrugada e vai até a noite. Vai até a noite acelerada. E aí final de semana, mães, quem tem casa, quem tem filho, tem a rotina de casa, né? Então não para, não sobra esse tempo. Qual que é o conselho que você daria para a população hoje? Em relação à saúde mental? Em relação à saúde mental. Refazer prioridades. Refazer prioridades. Né? Porque, por exemplo, eu falo por mim mesma, eu tenho uma rotina exaustiva, mas tem que ter um objetivo. Entender que isso não pode ser para sempre. Sim. Né? Eu tenho o objetivo de fazer isso. Então durante esse tempo, esse período de tempo, que não pode ser muito longo, eu vou trabalhar para conseguir aquilo. A partir do momento que você conseguiu aquilo, um projeto a curto prazo, você precisa começar a dar uma pausa na sua rotina. Mas muitas vezes a gente já está acelerado, já quem... Então, aí é questão de tentar dar uma parada, porque o que é o acelerado? São pessoas que se tornam ansiosas. Sim. Né? Só que nem todo ansioso tem um transtorno de ansiedade. Até que ponto essa ansiedade, esse sintoma está prejudicando sua vida? Né? Tá tendo tempo de qualidade com a família, com o lazer, não tá tendo tempo, né? Porque você precisa. Tá dormindo bem, não tá dormindo bem, tá comendo, tá tendo tempo de comer, porque tem gente que não come, engole a comida, né? Tem gente que não dorme, apaga, e isso não é benéfico de nenhuma forma. Entendendo como você disse, né, que nós conversando e a nossa população está doente, as famílias cada dia estão mais doentes, estão muito atarefadas, até que ponto que você entende que esse aceleramento dos pais, das famílias, atinge os seus filhos? Em tudo, porque como a criança ela não aprende com o que é dito, é com o que é visto. Tem pais que chegam para mim na clínica, por exemplo, até na ecoterapia, nossa, meu filho ele é muito ansioso, ele é muito acelerado, e você vê que a mãe está acelerada. O filho aprende observando. É uma reprodução. O filho eu digo que é o espelho, é o reflexo do que ele vivencia. Então, filho, tem que ter calma, mas veste logo que eu tenho que chegar, não sei o que. A criança fica acelerada, ela aprende com isso. Né? E tem uma outra questão que eu acho muito importante estar debatendo, que é, por exemplo, o excesso de estímulo, principalmente de crianças diagnosticadas. Temos uma criança, a mãe não está desesperada, recebeu um diagnóstico de autismo, TDAH. Começa a colocar em várias terapias. Tudo que é em excesso acaba prejudicando. Né? Por exemplo, uma criança que tem um TDAH, um autismo, que você coloca em terapia. A criança tem mais... A agenda da criança tá tão difícil de você encaixar, principalmente na eco, por exemplo. Tem mães que procuram ecoterapia. Mas eu só posso em tal horário, tal dia. Porque o resto da semana ele tem outras terapias. Então, a criança está tendo mais responsabilidade, mais trabalho, digamos assim, mais afazeres. Você imagina que, né, uma criança de 3, 4, 5 anos já com toda essa carga... Não é interessante. Porque, por exemplo, uma criança que começou com autismo, várias terapias para estimular, né? Ela pode desenvolver um TDAH, por exemplo, ficar ansiosa. Porque a criança, independente de diagnóstico, é uma criança. A criança precisa de tempo de ócio, precisa de tempo de brincar, de tempo de não fazer nada. Ela precisa disso. O soninho da tarde, dependendo da fase de desenvolvimento. E com essa rotina acelerada, ela não consegue fazer isso? Vai chegar um adulto, muitas vezes, depressivo, às vezes até pode ser frustrado, ansioso. Porque às vezes ele não consegue fazer tudo. É porque eu vejo algumas crianças que falam, nossa, mas não vai dar tempo nem de fazer nada do que eu gosto, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E aí a criança acaba ficando refém das terapias. Isso não é interessante. O grande problema, talvez, da sociedade é não viver o momento. Né? Não viver o momento. Momento de brincar, momento de... Né? Um momento de acordo com a sua fase. E a preocupação, os pais, mas eu tenho medo de no futuro, ele não conseguir. Mas o futuro tá lá no futuro. Vamos vivenciar a infância na infância. Quantos traumas que muitas vezes nós temos hoje que foi gerado lá na nossa infância, né? Na nossa infância. Medo, às vezes medo de um animal. Isso pode ter sido gerado lá atrás nos pais, que os pais muitas vezes passam para os filhos, né? Então, essas crianças acabam crescendo frustradas, decepcionadas, porque não conseguem fazer tudo aquilo que muitas vezes é proposto, né? Sim. E às vezes, nós, eu acredito, não sei vocês, mas a gente teve muito esse sentimento de querer agradar. Querer agradar o pai, querer agradar a mãe. Isso principalmente na adolescência. Acontece bastante. Mas é muito importante nós falarmos para a sociedade, realmente nós priorizarmos as prioridades, né? O momento, as questões, né? ali do agora.
Porque Sim. geralmente os pais com medo do Organizar. futuro. Ai, mas e se meu filho não conseguir, lá no futuro ele vai conseguir um emprego, não vai conseguir. Gente, calma. Uma coisa de cada vez, porque aí você está passando seu medo para a criança, para o adolescente, né? Ele vai crescer com medo. Sim. Né? Então tem que ter ali uma certa dose. É uma linha muito tênue entre até que ponto eu tenho que estar estimulando, até que ponto eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar solto, né? Tem que deixar solto. A criança ela tem que fazer as escolhas dela também. Né? Então tem esse... Porque realmente, né? Claro, isso no adolescente, né? A gente aprende com as nossas escolhas, com os nossos acertos, com os nossos erros. Sim. Não podemos deixar os outros escolher por nós. Isso na adolescência, né? Não na infância. Sim, uma coisa que eu fico bem preocupada com algumas falas de pais, tanto de crianças pequenas quanto de adolescentes. Ah, mas o meu filho ele sempre foi maduro para a idade. Isso não é uma coisa boa. Né? Porque se a criança precisou ser madura, alguma coisa está faltando. Né? Quem deveria ser responsável por aquilo não está sendo. Sim. Um amadurecimento precoce não é uma coisa positiva, é uma coisa ruim. Né? Leva a vários traumas. Então, as típicas frases de, nossa, ele é muito maduro, ele consegue fazer isso tudo sozinho, tá? Mas na fase de desenvolvimento dele, é importante ter uma colaboração. Sim. Né? Então, muitas vezes acaba tendo essa negligência, né, mascarada como um elogio. Uma coisa que nós temos conversado muito em casa é a questão, assim, todo excesso, ele prejudica e todo excesso ele quer repor uma necessidade. É a falta de algo. A falta de algo. Então, se a pessoa tem um excesso em algo, é para suprir uma necessidade. Achei a palavra certa agora. Exatamente isso. Né? Então, essa grande importância, como o papel do pai e da mãe, ele é muito significante na vida do filho. Sim. Né? Porque essa geração que está hoje, igual falávamos, é a geração do fast food, a geração do imediatismo. Do imediatismo. Nós queremos tudo para ontem, né? E isso acaba nos frustrando, nos decepcionando, nos deixando ansioso. E isso é muito perceptível, essa questão do imediatismo, os métodos e as estratégias que os pais utilizam. Não é uma questão de julgamento, mas o que acontece? Às vezes na correria, o pai está cansado, o pai e a mãe está cansado, está estressado. Até na própria ecoterapia você percebe isso. Às vezes a criança está muito agitada, celular. Aí a criança fica ali, né, agitada no celular. E aí, tipo, vai tirar o celular, nossa, é o show, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. A criança fica quieta, uma criança quieta não necessariamente é uma coisa positiva. Sim, né? Porque a criança tem energia. A criança tem energia, tem que gastar. E no celular ela não vai gastar. Ela vai concentrar mais. Vai concentrar. E tem a questão, por exemplo, uma coisa que se você parar para perceber na sociedade, imediatismo. Antigamente, sem Netflix, sem nada, você ia assistir um desenho, tem comercial. Você tem que esperar o comercial. Aí acabou o episódio. Só no outro dia o outro episódio. Aí hoje você vê que no Spotify. O que é? Música atrás de música. Por que as pessoas não gostam de YouTube? Porque tem comercial. Tem comercial. E o comercial irrita, estressa. Então se tornam imediatistas. Sim. Né? Então, na realidade tinha viver um momento, né? Quando na infância você jogava bola, você ia pra escola. Muitas vezes você ajudava a sua mãe, o seu pai nos afazeres, alguma coisa. Sim, ficava no quintal, no terreiro. Se ralava. Machucava. Hoje você vê as crianças não tem nenhum machucadinho pra contar história. Né? Então, muitas vezes por medo. Por isso que a questão da ecoterapia num espaço de natureza aberta é interessante. Sim, né? De trazer a criança para uma realidade. Uma realidade, talvez ela não está acostumada. Bárbara, eu quero te agradecer por esse momento, por essa entrevista. Eu quero que você deixe as suas considerações finais aos nossos telespectadores que estão assistindo o nosso podcast muito importante sobre a ecoterapia. Deixe o seu recado final para a nossa população e para todos os seus praticantes, né, da ecoterapia. Obrigada pela oportunidade. Né, o que eu deixo? Estamos de portas abertas. Qualquer interesse, curiosidade, apareçam lá na ecoterapia. Tá? Quiserem conversar comigo também, estarei por lá. E é isso, apareçam por lá. Estamos disponíveis para atendê-los. Muito obrigado mais uma vez, obrigado à Ecoterapia Nova Esperança, a todos os profissionais que fazem essa ecoterapia cada dia mais relevante e tão importante para as nossas crianças do nosso município. O nosso abraço, curta, compartilha, ative o sininho e Deus abençoe sua vida.